Boa tarde para quem assistir à tarde, boa noite para quem assistir à noite. Nós vamos aqui falar nesta live sobre o romance Dom Casmurro. Eu já vim anunciando esse vídeo e nós vamos fazer esse estudo aqui porque eu não quis fazer um vídeo, porque como eu fiz algumas anotações, tem muitas informações que eu quero passar, e aí eu decidi fazer essa live. Tá certo? Então a gente vai falar sobre o romance Dom Casmurro, uma obra marcante da literatura realista brasileira e uma das mais importantes obras já escritas em língua portuguesa. É uma obra que não tem uma leitura fechada, é uma obra que permite muitas conclusões, e daí a sua importância, daí o seu fascínio, daí ela continuar sendo uma obra que faz parte do acervo inestimável da literatura brasileira. Esse livro foi escrito em 1900, na década de muita produção do Machado de Assis. Ele iniciou em 1881 com Memórias Póstumas. 5 anos depois escreveu Quincas Borba, e aí eu acho que levou 5 a 6 anos de produção, e aí ele compõe esse livro que marcou a literatura justamente na passagem do século XX para o século XXI, e lançou em 1900 Dom Casmurro. Esse livro narra em primeira pessoa a história de Bento Santiago. Ele é o narrador personagem. Então tudo que nós vamos conhecer nessa obra vem pela pena de Bento Santiago, ou seja, vem pela escrita de Bento Santiago. O livro trata da vivência dele como criança, vai tratar desde o nascimento dele, a fase adolescente, o namoro com Capitu, que se deu quando ele tinha aproximadamente 15 anos, o casamento, que vai chegar quando ele tem 22 anos, e a parte em que ele decide contar as suas memórias, ou seja, ele vai narrar o seu nascimento, a sua adolescência, quando ele já está idoso, quando a vida dele, podemos dizer assim, está incompleta. Ele julga que a vida está incompleta e decide atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Esse é o objetivo da obra. Está logo no primeiro capítulo, em que ele explica o porquê do livro. Bem, então ele vai narrar. Então vamos aqui ver como é que vai acontecer essa narração, certo? É importante observar que os perfis psicológicos que vão ser criados vão ser trazidos pela visão do Bentinho, pela visão de Bento Santiago. E como é o perfil de Bento Santiago? Como é que ele é? Bem, ele é uma criança rica, uma criança muito esperada pela mãe, Dona Glória, que teve muita dificuldade de ter esse filho. Então, quando ele nasce, e outra coisa, ele nasceu na coincidência de uma promessa que ela fez, ou seja, ela fez uma promessa a Deus que queria um filho, e se esse filho viesse, ele seria entregue a Deus como gratidão, ele seria um padre. Então, depois de muito lutar, essa criança chega. Dona Glória tem essa criança e dá a ele o nome de Bento Santiago. Essa criança, filha única, então ela tem dupla cobertura, dupla atenção. Primeiro, porque é filho único. Segunda, porque é um filho
prometido a Deus. Então ele foi criado com muito cuidado, ele foi criado com muita atenção. Tanto é que, como era comum na época, os filhos das famílias ricas, eles montavam, eles andavam a cavalo. O Bento Santiago, tal era a superproteção que era dada a ele, que em um dado momento puseram-no, quando ele tinha quantos anos? Quando ele tinha 9 anos, puseram-no em um cavalo e olha o que acontece. A narração dele. Com 9 anos, quando me vi no alto, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente: mamãe, mamãe! Ela acudiu pálida e trêmula. Cuidou que me estivesse matando, pegou-me, afagou-me. Só nesse trecho a gente percebe a personalidade, ou melhor, a criação do Bento Santiago. Uma criança super protegida, em que ao ver-se no alto de um cavalo, que era algo comum já para essa idade, tanto é que o tio dele, o tio Cosme, ralha essa atitude de super proteção dele. Ele está sozinho e desamparado, ou seja, em nenhum momento da vida ele se vê sozinho e desamparado. Ele sempre tem muita proteção, está sempre envolto aos 1000 cuidados. E isso vai afetar muito a criação dele e toda a história que vai desencadear a partir disso. A partir dessa personalidade super protegida, que depois vai se transformar em super egoísta, depois vai se transformar em super egocêntrica, depois vai se transformar no senhor, o dono, o proprietário, e que subjuga todas as demais pessoas, porque ele é o patrão, podemos assim dizer, ele é o dono da fortuna. Então toda essa criação vai trazer para o leitor o perfil das personagens à luz de uma mente de uma mente que não é sadia. É compreensível, eu anotei aqui, é compreensível que um idoso solitário, porque ele narra a história já idoso, um idoso solitário de vida reclusa e previsível, isso ele mesmo diz no livro logo na primeira página. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. É mais que compreensível que uma pessoa solitária assim necessite de ser amado, de sentir o conforto de ser afagado, ao menos por si mesmo. Isso lembra o gato, que é ingrato, e lembra também Narciso, que não ama a ninguém a não ser a si mesmo. Então, a vaidade de Narciso, a ingratidão do gato, essas características vão estar sempre na personalidade de Bento Santiago. Além do mais, por ter essa formação, vai se transformar em um idoso que na obra ele vai ser fantasioso, ele vai ser excêntrico, cheio de si. E as personagens vão sendo trazidas à luz desse perfil de visão. Ou seja, é claro que ele vai condicionar as personagens pelaquilo que lhe interessa contar, pelaquilo que é importante ser dito à luz dele. Então ele também pode omitir, ele também pode sugerir atitudes que não são a verdade, mas para o perfil dele, que está criando aqui um livro de suas memórias. E é claro que ele não vai criar uma história que o coloque como um mentiroso. Pelo contrário, ele vai se colocar sempre como um santo. Tanto é que o próprio nome dele é Bento. Bento. Mais lá para frente eu vou falar um pouquinho sobre os significados dos nomes na história.
o nome é Bento. Então daí você já percebe a influência que o próprio narrador, que é o escritor do livro, o próprio narrador do livro, que existem aqui como que dois homens, né? Machado de Assis é o escritor, mas o livro é escrito, no livro, o livro é escrito por Bento Santiago, ou seja, Bento Santiago que é o autor do livro. Bem, então os perfis, vamos então agora perceber o seguinte, nós vamos perceber aqui o seguinte, Capitu. Como que entra Capitu nessa história? Então, o namoro entre eles começa quando ela tem 14 anos e ele tem 15 anos. O livro começa com a denúncia. É o título do capítulo em que José Dias, que é um agregado, não é um empregado, é alguém de prestígio, já tem uma certa autoridade na família, e ele observa o namorico entre Bento e Capitu. E nesse capítulo ele faz uma denúncia para Dona Glória. Dona Glória, Bento anda muito na casa da vizinha. Não é hora de ele entrar para o seminário? Dona Glória não aceita, acha que é brincadeira de criança. Se bem que ele já está com a idade de ir. E aí o José Dias diz o seguinte... Aí começa a criação do perfil de Capitu. Ele diz, é uma desmiolada aquela. E o pai finge que não vê. Pela escrita de Bento Santiago, tanto Capitu como a mãe dela, como o pai dela, todos trazem uma atitude de dissimulação. Trazem uma atitude que como que esse casamento fosse interessante para... o interesse da família que era pobre, casar com alguém rico, como se fosse o golpe do baú. É essa a ideia que se tem ao ler, logo no capítulo 3º, que é a denúncia, essa aí, a informação de que ela é uma desmiolada e o pai finge que não vê. O que? O relacionamento entre esses dois jovens. Dona Glória, que cuidou dessa família por causa de uma enchente, ela sempre cuidou dessa família do Pádua, que é o pai de Capitu, e tem muito afeto por essa família. Ela não vê maldade nisso. Ela é uma senhora muito religiosa e ela não vê maldade nisso. A marca de dissimulação do pai, pela voz de José Dias, o pai finge que não vê, ou seja, seria algo do interesse da família essa relação. E a mãe? Onde que entra a dissimulação e a malícia da mãe de Capitu? Em um dado momento, Bento chega ao quintal, a casa de Capitu é um assobradado do pai dela, que ele comprou porque ganhou um dinheiro num jogo e conseguiu comprar essa casa. Ele, o Pádua, pai de Capitu, gosta muito de passarinho. E o livro conta que quando ele ganhou esse prêmio, ele queria comprar joias para Dona Fortunata, que é a sua esposa, a mãe de Capitu, queria comprar pássaros, e foi a Dona Fortunata, ou seja, a esposa, que o fez comprar a casa e guardar o resto para alguma emergência. Então daí você já observa que é a mãe, que é a esposa, que é, digamos assim, já a chefe de família. E Capitu vai ter características dessa mãe. A narrativa vai trazer isso. Bem, então a divisória das casas é um muro que tem uma porta de contato entre as duas casas. E uma certa ocasião, Bento chega ao quintal e Dona Fortunata sequer pergunta o que ele vai fazer, ou sequer espera ele dizer o que ele foi fazer lá. Ela já vai dizendo. Aí ele diz assim, Dona Fortunata, que nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Ela foi logo dizendo, está na sala penteando o cabelo. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Olha aí
a sutileza de um comportamento que é intencional para criar uma família, atitudes, personalidades que lá na frente, quando o Capitu se tornar moça e se tornar a esposa dele, ele vai jogar essa história para convencer o leitor de que ela é culpada. Tudo aqui, meus amigos, é um jogo, é um discurso de alguém que quer condenar Capitu. Capitu é a traidora. Capitu é que merece ser ridicularizada, ser eternamente a culpada. Então toda essa história tem esse objetivo, é importante ter isso em mente. Por isso, o leitor atento, e essa live vai certamente esclarecer esses pontos para quem já leu e quem ainda não leu, quando lê, vai ter maior facilidade, porque eu já estou anotando e mostrando essas luzes que vocês vão enxergar no enredo do livro. Então, muito bem, Capitu é uma desmiolada, o pai dela finge que não vê a relação entre Bento e ela porque é interessante, e a mãe também é favorável a isso, porque incita esse namorico. Ok. Então, essa primeira parte já mostra que o leitor já cria uma visão de Capitu como alguém que não se pode confiar. Por alguém que não se pode confiar. Vamos então agora partir para os olhos de ressaca. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada e olhos de ressaca. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Quem foi que deu essa expressão para Capitu? José Dias. José Dias é que traz essa expressão para a família e Bento ouve. E em um certo momento ele vai checar essa informação. Eles dois brincavam muito do siso. O que é o siso? É aquela brincadeira que eu até brinquei na minha época, eu acho que hoje ainda existe, que é de encarar uma outra pessoa e perde quem piscar primeiro. Então eles tinham essa brincadeira do siso. E ouvindo essa questão dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ele ficou na intenção de checar se esses olhos, que para ele eram meigos, da amiga dele, ele chamava Capitu de minha amiga, para ele eram olhos dóceis, ele queria saber o que era isso. E interessante que com 14 anos ele não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada ele já sabia o que era. Então ele, brincando de siso com ela, ele não consegue perceber essa dissimulação. Ele não consegue perceber olhos de dissimulação. E os olhos de ressaca, como que surgem? Porque aí é uma visão dele. Na brincadeira, tal era a energia, ele chama o fluido, como as ondas do mar. O fluido que arrasta para dentro. Como o mar que, quando está em ressaca, as ondas puxam fortemente para dentro. Assim era para Bentinho a sensação que ele tinha ao olhar para ela. Olhos de ressaca, porque de um fluido a pupila dilatava, isso ele percebeu nessa ocasião, e como um fluido invisível, um fluido impossível de lutar contra e que arrasta para dentro. E daí foi essa expressão dos olhos de ressaca que ficou aí como uma espécie de característica de Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada, isso quem deu para ela foi José Dias, o agregado, o mesmo que a chamou de desmiolada, e Bentinho, na sua percepção, deu a ela os famosos olhos de ressaca. Muito bem, então eles vão ter esse namoro, José Dias denuncia, entre aspas, o título do capítulo é denúncia, a denúncia, e Dona Glória
sofrível, porque ela amava essa criança, mas ela vê-se na obrigação de realmente mandar o filho para o seminário. E aí é que dá uma trama interessante, que é quando Capitu, sabendo que Dona Glória vai mandá-lo, e Bento dizendo que não vai. Se você quiser, eu não vou. E Capitu é descrita sempre como alguém que está à frente de Bento. Ele mesmo diz que ela sempre foi mais mulher do que ele foi homem. Então, a criação do perfil de Capitu mostra sempre como se ela fosse a que estivesse liderando e dissimulando para atingir um objetivo. Então, ele dizendo, eu não vou se você não quiser. Você vai, Bentinho, você vai. Não vou, você vai. E aí, nesse momento, ela então começa a criar com Bento os juramentos de que eles vão se casar. E ela baixa a vista e fica triste. Ele pergunta o que ela tem. E ela diz que é nada. E ele diz que é sim, tem alguma coisa. E ela fala que é só a impressão. E aí fica aquele jogo psicológico e o leitor viajando nessas visões psicológicas dessas duas crianças. E Capitu é sempre a que está à frente. Então ela tem, né, uns lances de dissimulação. Ficou acertado que ele vai para o seminário. Ele vai. A questão é como eles vão se casar. Como eles vão se casar. Bento é estimulado por Capitu para ter em José Dias um aliado para que, de certa maneira, ele saia do seminário. Porque eles se amam. Eles se amam. Ela é a mulher do coração de Bento, isso ele vai dizer logo no final do livro, né? A mulher do meu coração. E vai ser para sempre a mulher. E Capitu começa a tramar com Bentinho, sempre ela que dá as cartas. E em um dado momento, ficou dito que ele iria para o seminário, mas que uma estratégia ia ser tomada para que ele saísse de lá e se casasse com Capitu. Então, eles têm esse conhecimento. Capitu ele foi para o seminário e volta aos sábados e tem as conversas, as longas conversas, as brincadeiras ainda com Capitu, e ela sempre muito avançada. Esse é o perfil que se cria dela, sempre muito avançada. E quando José Dias vai ter com Bentinho no seminário, ele pergunta por ela, e José Dias diz, ela está muito bem. Uma moça daquela deve estar namorando. Ela está muito bem. Isso para Bentinho é um terror, porque ele acha que ela está chorando, assim como ele está lá sofrendo de amores por estar longe dela. E José Dias chega e diz isso. Não se sabe se é verdade, porque José Dias tinha uma antipatia por ela. Logo desde o começo do livro a gente percebe isso. Ele diz que ela mantém o comportamento, está alegre, está feliz. E até lança ideias, né? Talvez esteja de namoro. E aí, desde esse primeiro momento, que eu detectei que é nesse momento que ele começa a perceber uma sementinha, começa a se criar dessa visão de que Capitu é uma infiel, de que a Capitu não é alguém pura e verdadeira. Nessa fala de José Dias de que ela anda com namoro e que ela está feliz, enquanto que ele está triste. Ele volta em um sábado, ele volta para casa e indaga, né? Capitu, por que você está alegre? Eu ando tão triste pensando em você na distância e você está tão alegre. E ela diz, ora, Bentinho, se eles não suspeitam de nós, como que eu vou ficar pelos cantos? Triste. Eu tenho que mostrar que não estou triste, para eles não entenderem que nós
estamos de namoro, não é a hora. Olha a dissimulação que vai estar sempre em todas as ações, digamos assim, marcantes de Capitu, vai ter um elemento aí de dissimulação. Eu não posso ficar triste, mas pergunte para papai, pergunte para mamãe, eles vão confirmar como estive triste por você estar no seminário. Aí o Bento é colocado sempre como uma criança influenciável, uma criança que é carente, e Capitu sempre o tem na mão. Então ele fica feliz, né? Diante das desculpas, das argumentações de Capitu, ele até reconhece bem: você é realmente muito astuta, você realmente é muito inteligente, é muito sagaz, você realmente é linda. E aí eles fazem as pazes. Em um dado momento, ele volta e retorna para casa e vai para o seminário. E lá no seminário ele encontra um rapaz que vai ser fortíssimo na história. O seu grande amigo, seu confidente por toda a vida, que é Escobar, um colega de seminário. Mas eu não quero ainda falar de Escobar. Em uma das vindas à casa da mãe, aos finais de semana, o tio de Bento Santiago, o tio Cosme, estão todos lá reunidos na mesa comendo, e o tio Cosme lembra uma brincadeira que teve com Capitu, porque é interessante. A história mostra que Capitu no seminário, mas Capitu se fez cada vez mais presente em sua casa, cada vez mais junto de sua mãe, Dona Glória, como que a fazer entender que Capitu foi criando ali uma influência de convivência que mais lá na frente, quando a ideia do casamento fosse lançada, não seria tão resistente, já que ela cativara a família, principalmente Dona Glória. E nessa ocasião, o tio Cosme brinca com meninas que casavam cedo. O tio Cosme brinca com meninas que casavam cedo. E Capitu estava lá e ela dá essa frase. Capitu na brincadeira, o tio Cosme estava brincando com ela, então ela fala assim: pois a mim, quem me há de casar, há de ser o Padre Bentinho. Eu espero que ele se ordene. Quando ele brinca falando isso na mesa, tia Justina, que é uma personagem interessante, ela é aquela personagem, é uma tia viúva, que o nome é Firmina, significa alguém firme, e ela vai ser a última que vai morrer da família de Bento. É a última que vai morrer. Quando o tio Cosme fala isso, ela olha para Bentinho e franze a testa. O Bentinho olha para ela e, como que querendo tirar a vista para não se entregar, começa a comer. E aí fica assim, quando termina, ele vai ter com a amiga. E vai agradecer. Olha o que o texto fala sobre essa situação. Aqui é literal, viu? Abre aspas. Bento diz: estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada, e logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Aí Capitu vem aqui com... Bento vem com um discurso direto e diz: você tem razão, Capitu, conclui ele. Vamos enganar toda essa gente. Não é? Responde Capitu. Não é? Disse ela com ingenuidade. Essa ingenuidade é que eu coloquei aqui entre... fiz um círculo. Não é? Diz Capitu com ingenuidade. Ela não é ingênua. Ele acabou de dizer que ela é astuta. Como é que ele vem dizer que ela disse com ingenuidade? Uma coisa Capitu não é em nenhum momento, segundo a visão de Bento Santiago, ela não é em nenhum momento ingênua.
Muito bem. Então, os perfis. Eu falei já do perfil de Bento, falei do perfil de Capitu, que é criado à luz dele. À luz dele. Ok. Acontece que é preciso que Bento saia do seminário. Como é que vai acontecer? O José Dias, que é o agregado, que é como se fosse assim a figura do pai para Bentinho, está sempre com ele, é estudioso, então de certa maneira o instrui em alguns assuntos, tem sempre uma anedota para contar, é o que faz a família sorrir nos jantares, nos saraus, é aquela pessoa que se faz necessária. E lembra que eu falei que Capitu falou para Bentinho, tem José Dias um aliado para bolar um plano para tirá-lo do seminário. José Dias, que tem uma história sobre ele tem um grande sonho de voltar à Europa. E olha a solução que ele decide. E a Roma pedir ao próprio Papa que absolva Bentinho daquela necessidade de virar padre. Ora, ele tem essa intenção para ir à Europa, para viajar. Ele até fala que eu não gasto com nada, 2 calças e umas camisas estão de bom tamanho. José Dias, coitadinho, ele sempre quer ir para a Europa. O livro mostra sempre essa intenção. E o Bento, até então, não tinha nenhuma outra possibilidade, ele pensa, né? Ele cisma. Bem, mas é tão longe, não se vai a Roma rápido. E aí o José Dias, mas isso se arranja. E aí Bento pensando, bem, quem vai dizer se eu vou ou não é Capitu. Capitu, se disser que eu não devo ir, eu não vou. Bem, ele então volta, né, nas vindas que ele faz para casa nos finais de semana, ele volta e conta para Capitu. Capitu fica triste, baixa a cabeça, fica olhando pro nada, ele pergunta o que é, ela diz que não é nada, e sempre naquele mostra e esconde da história. E ela diz, tu não vais voltar, Bentinho, se tu fores para Roma, tu não vais voltar, não é de lá que vêm as cantoras líricas do teatro. Lá tem muitas mulheres bonitas, tu não vais voltar, mas eu só amo a você, aí tem aquela história. O certo é que até aquele momento não se tem uma outra ideia de como fazer o Bento sair do seminário. Então ia essa intenção seria a que até então eles tinham, né? A ida a Roma pedir a bênção e o perdão do Papa. Então o Bento ele não disse que sim logo pro José Dias, ele disse que ia pensar, e o José Dias fala, não, você não vai pensar, você vai falar para outras pessoas, né? Você vai falar com Capitu, eu imagino, e com o seu amigo Escobar. Era isso mesmo, foi isso que Bentinho pensou. Ele não confirmou para ele, mas era isso que ele fez. Então consultou a primeira, Capitu, que gostou da ideia, mas desgostando, e foi falar com Ezequiel. Agora vem Escobar. Escobar é o amigo dele do seminário, um jovem que está lá também, mas pensa em sair em breve, tem a mente para os cálculos, faz contas rápidas, é um gênio da aritmética. Calcula e faz somas de 3, 4 dígitos com rapidez. Quando o Bento fala para ele, ele fala para Bento, não precisa ser assim. A sua mãe fez uma promessa que daria um padre a Deus, mas não precisa ser você. Ela pode muito bem pegar um órfão e dar-lhe e colocar no seu lugar, pois tem um padre ao altar e você sai livre. Essa ideia foi dita com um brilho no olhar que iluminou não só
o olhar de Escobar, que já estava iluminado. Essa é uma descrição do livro, olhar iluminado, como também ilumina Bento, pois está aí. E uma solução simples, econômica e fácil de ser realizada. E foi assim que se deu. Quando Bento falou para José Dias que ia visitá-lo dessa possibilidade, aqui ele fica triste, claro, porque ele vê a sua viagem para a Europa cair por baixo. Então, é ele que vai falar com Dona Glória sobre essa possibilidade. Ele era muito amigo, muito servil, podemos assim dizer, né? Como o Bento seria o herdeiro da fortuna, filho de Dona Glória, ele lá morando de favores, então é claro que ele não ia colocar os seus desejos, ele não colocaria o seu desejo acima do desejo do Bentinho. Então, mesmo estando ali contrariado, ele vai fazer o que o Bentinho pedir. Então ele ficou com a incumbência de convencer Dona Glória a aceitar essa ideia. Dona Glória, a princípio, não aceita. Antes de dizer isso, Bento volta à casa e conversa com Capitu sobre isso. Ela gosta da ideia e quando ele volta, ela fica perguntando se o José Dias já falou com Dona Glória. E o Bento fala que ele ainda não falou, e ela diz: pois insista, Bentinho, insista com ele para que ele diga logo. E em um dado momento, tem uma passagem aqui muito forte que Capitu diz, segundo o Bento, né? Ela diz que é um inferno aquela espera, e que ela não aguenta mais. Isso ainda uma adolescente. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Então foi dado um padre ao altar e Bento sai do seminário, e logo depois sairia também Escobar. Quando ele sai, é preciso agora dar um destino a esse jovem. Ele vai estudar direito. Então ele faz direito 18, 19, 20, 21, se forma com 22 anos. E aos 22 anos, Capitu, nesse tempo que Bento está lá estudando direito, ela já é a futura nora. E a ideia não vai trazer nenhuma, digamos assim, nenhuma surpresa. Mas ela não é bem querida pela família. Tia Firmina, chega um momento que ela está sempre lá na casa de Dona Glória. Tem um momento que ela fala assim para Capitu: não tens o que fazer em casa? Não corra tanto. Aí ela diz assim: o que tiver de ir à mão, a mão irá. Ou seja, Capitu, segundo a narrativa, está toda cheia de zelo e cuidando da família, e sendo assídua e costurando pelas manhãs com Dona Glória, e conversando e cantando, e as duas só suspiram um nome: Bento Santiago. As duas só têm um nome: Bento Santiago. Ele então se forma, volta para casa, a noiva já é a da família, se casa com Capitu numa tarde chuvosa de março. Se casa com Bento numa tarde chuvosa de março. O livro vai fazer muitas descrições, mas depois de 7 dias de casamento, Capitu já começa a ficar entediada. Ora, 7 dias depois do casamento, Capitu quer descer do Alto da Tijuca, lá onde eles estavam em núpcias. E Bento já começa a dizer: já está enjoada de mim? Capitu então diz: não, eu quero ver papai, tenho saudade. Sua mãe também pode achar que estamos doentes, porque estamos muito tempo longe.
E tem uma parte aí que o Bento já começa a criar, né, aquela sensação de que ele não é o centro das atenções de Capitu. Tanto é que quando eles descem, quando ele percebe isso, 7 dias depois, que ela está impaciente, que ela quer voltar, e ele diz, vamos voltar quando fizer um tempo nublado, mas nunca tinha um tempo nublado, sempre era tempo de sol ou tempo de chuva. E vamos amanhã. O Bento dizia, vamos amanhã. Capitu, para não contrariá-lo, diz, não, vamos quando fizer tempo nublado. E desceram no outro dia com o tempo de sol. Ou seja, tem sempre esse jogo em que ela não quer contrariar Bentinho, mas acaba que acontece algo que não é nem o que um quer, nem o que o outro quer. Mas uma coisa é, tudo que acontece contraria Bentinho. E o casamento, gente, o casamento deles dois, sempre ele querendo sufocá-la. Os bailes, o primeiro baile, ela foi com os braços que eram lindos, eram belos os braços. Esse é o capítulo 105. Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro, não fui. E aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios, concordou logo comigo. Escobar saiu do seminário também, casou com a melhor amiga de Capitu, a Sancha, e então essas duas famílias se tinham sempre muito contato. E Escobar apoia Bentinho, dizendo que a esposa dele também não vai. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente, não é? Disse Bento. Mas não digo o motivo, Bento dizendo para Escobar, não digo o motivo, hão de chamar-nos seminaristas, Capitu já me chamou assim. O certo é que nos outros bailes, olha como Capitu vai, segundo a escrita de Bentinho. Nos outros, Capitu foi, mas levou os braços meio vestidos de uma escumilha, ou não sei o que nem cobria nem descobria inteiramente os braços. Sempre há um acontecimento que não é nem o que ele quer, nem o que, digamos, Capitu quer, mas acontece sempre que é algo que é contrário ao desejo possessivo, dominador de Bento Santiago. Quando você vai lendo esse livro, se você se detiver à personalidade e aos caprichos de Bentinho, se você for colocando os adjetivos, é porque eu acho que a live em 1 hora não vai dar. Mas eu escrevi aqui nesse caderno algumas partes, sensações minhas quando eu estava lendo esse livro, e é de um senso de domínio, de um homem autoritário, um marido que quer sempre dominar. Ok, acontece que 2 anos se passaram, Ezequiel já tinha uma filha linda, Ezequiel e Sancha já tinham uma filha linda, com características até parecidas com a que Capitu tinha. Esse livro tem sempre uma questão que alguém é muito outrem, alguém é muito outra pessoa. A filha de Escobar com Sancha é gordinha, é curiosa, como Capitu era. Graciosa. E as idas dos amigos à casa um do outro, que eles se visitavam muito, despertava na família de Bento e Capitu muita tristeza por não terem um filho. Num certo momento, Bento confidencia a Escobar que queria um filho, mesmo que fosse raquítico, amarelo, magro. E o Escobar fala, sossega, que os filhos Deus que os dá, Deus dará quando for necessário.
Depois dessa conversa, o que acontece? Capitu engravida. Capitu engravida. É interessante observar que a mãe de Bentinho teve-o com muita dificuldade. Então pode ser uma suspeita aí, pode ser que o fato de Capitu, que era saudável, pela saúde, por tudo que é criado de perfil dela, o fato é que o retardo da criança pode ter sido por uma questão de Bento, que assim como a mãe, que teve um filho tardio, talvez por força do pai de Bento, que tivesse esse problema, ele também teve. O certo é que depois dessa conversa com Escobar, nasce uma criança. E não era como Bento queria, porque ele pediu pelo menos uma criança magra, feia, escassa. Não, era uma criança robusta, grande, forte, saudável. Eu particularmente até me emociono quando falo de Ezequiel, porque as falas de criança de Ezequiel são muito tocantes. Essa criança, então, porque o livro vai trazendo os capítulos, e os capítulos, eles equivalem, um capítulo de 5, 6 linhas equivale a meses, outros equivalem a anos, então tudo é muito rápido nesse romance. Então, a criança já é trazida com 5 anos de idade. Ezequiel é uma criança altamente esperta, inteligente e adora imitar os outros. Imita José Dias, imita tia Firmina, imita Escobar. Imita Escobar. É coisa de criança. Uma criança inteligente imita a todos. E era o grande amor de Bento. Ele amava essa criança. Essa criança era tudo para Bento. Quando ele não estava em casa, o Espírito estava lá com Ezequiel. Quando ele estava lá, era com essa criança e o abraçando. E a criança amava-o mais que a mãe. Isso ele diz, né? A criança amava mais a mim que a mãe. Ok, a criança vai crescendo. Cada vez mais a personalidade de Ezequiel vai mostrando algo que o aproxima a Escobar, porque é uma criança inteligente. Tem um momento em que a família está na chácara de Escobar e ouvem a voz de Ezequiel. Ele está a observar um gato que tem um rato atravessado na boca. Quando eles ouvem o grito, imagine aquele grito de criança. Imagine uma criança inteligente, sapeca, vendo aquele grito de emoção que era. Pois era esse grito. Tanto é que Capitu, que estava dentro da casa, saiu para ver o que era e Escobar falou: talvez seja um gato que esteja com o rato, porque esta casa está infestada de ratos. Pois era isso. O Bento sempre está atrás, né? Está sempre atrás. Então o Ezequiel está lá, a criança está lá vendo aquele fenômeno, né? O gato está numa espécie de encruzilhada que não tem para onde sair. Então ele tenta escapar, mas está ali Ezequiel olhando. Chega Escobar e em um dado momento, entediado, vendo aquilo, o que faz Bento? Bate palma e faz com que o gato fuja. O filho ficou arrasado. Ezequiel ficou arrasado. E diz: ora, papai. Mas também, a essa hora, diz Bento, o gato já comeu o rato. Mas eu queria ver, diz Ezequiel. Olha, sempre tirando, é sempre um estraga-prazeres. O certo é que, pela situação, Escobar toma Ezequiel e o afaga, e os dois sorriem. Mas o Bento é que não se alegra com as alegrias, assim, quando... O certo é que ele estragou esse momento. Muito bem, a criança cresce, mas até então tem um momento no livro que se fala que
os olhos criam a forma do nosso afeto. Algo mais ou menos assim. Os olhos criam a forma do nosso afeto. A criança estava crescendo, estava se parecendo com o Escobar, mas o Bento estava tão apaixonado, era tão pai, era tão amável, comprava doces, trazia doces para a criança, que ele não estava vendo nada. Os parentes já estavam observando alguma coisa. Certa vez José Dias chegou e falou, ele veio com uma de filho do homem, porque ele tinha lido capítulos do livro bíblico de Ezequiel, e ele começa a falar filho do homem. Aí ele chega na casa e fala para a criança, para Ezequiel, filho do homem, como é que eu ando? Capitu já estava meio estranho com esse comportamento do filho de imitar, ela não gostava. E ela também não gostou dessa questão do filho do homem. Ela, quando ouviu José Dias falando filho do homem, imita, ela, não. E que filho do homem é esse? Aí que é dito que ele tinha lido o livro de Ezequiel tempos atrás. Mas ela diz, mas eu não gosto dessa expressão. E José é um nome hebraico que significa aquele que acrescenta. Essa informação, filho do homem, é muito interessante dentro da história. Por quê? Porque pode ser que José, que era um observador, José Dias, ali para trazer... Ali não, é tudo na visão do Bento Santiago. O Bento Santiago talvez tenha usado esse momento dentro da história para trazer já para o leitor uma sugestão de que ele é filho do homem. Que na verdade quem é homem nessa história? É o Escobar, porque o Bento tem tudo menos homem. Ele não nada, ele não namora. É um típico homem pacato, um homem previsível. O Escobar, casado, tem até amante. E isso é narrado na história. Só que esse caso, sei lá se foi uma bailarina, uma cantora de teatro, não fez escândalo. Ele nadava, ele era esperto, ele era inteligente. E filho do homem tem tudo a ver. Filho do homem, só sei que Capitu não deixou ele imitar. Quer dizer, tentou, porque em um dado momento, como criança, ele pulou no meio da sala e se deu a imitá-lo, porque o José Dias perguntou, filho do homem, como é que eu ando? E aí tem um momento que ele fala, o senhor anda assim. E Capitu diz, não quero isso, ouviu? Muito bem. A criança cresce e tem um momento de uma viagem que Escobar quer falar com Bentinho que iriam fazer daqui a 2 anos. Num dos jantares na casa de Escobar, que Capitu estava lá, e Capitu e Bentinho, Escobar e Sancha, estavam lá reunidos os amigos. E Escobar confidenciou que ele fosse ao escritório no outro dia, que ele tinha algo particular a falar. Bento falou o que era? Não, vá amanhã que eu digo. E nesse momento, quando o Escobar sai, Sancha vem. É um momento muito, digamos assim, intrigante, porque é um momento em que os olhos de Sancha olham para os olhos de Bentinho e eles têm uma... Como que aqui ela aperta, Sancha aperta a mão de Bentinho com um calor diferente, a mão se põe a demorar mais que de costume e ele se põe a desejá-la. Ele se põe a desejá-la, a mulher do amigo. Tem uma parte aqui que eu escrevi sobre essa cena. Já eu narro, tá aqui. Então, ela revela, Sancha revela para Bento o que era. Era uma viagem que Escobar estava planejando para irem em família. Nesse momento, Ezequiel e Capitolina, porque a filha de... A Capituzinha, a filha de Escobar com Sancha, olha como é interessante, deram
o nome da criança Capitolina. E como paga, para corresponder ao favor, ou à gentileza, ou à graça, ou aquela familiaridade, deram ao filho deles, ou seja, de Capitu e Bentinho, Ezequiel, porque Escobar era Escobar, Ezequiel. Então, Ezequiel é um dos nomes de Escobar. Então ficou a filha de Escobar com Sancha, Capituzinha, e o filho de Bento com Capitu, Ezequiel. Então aconteceu que ela revelou, eles foram embora e Bento, nesse dia, ele não pensou na mulher, não pensou no filho, não. Ele se trancou no escritório e ficou cismando. Desde a ida, porque nesse momento Escobar já mora no Flamengo e eles moram no Engenho Novo. Então é como se fossem assim, duas casas separadas por um estreito de praia. Os dois moram à beira da praia, no Rio de Janeiro. E eles foram andando. A família de Bento e a tia Firmina, que estava lá também. Interessante que a Capitu e a tia Firmina vão à frente e o Bento com José Dias vão atrás. Quando eles chegam em casa, quando o Bento chega em casa, ele se tranca no escritório e se põe a pensar. Aí esse capítulo é o capítulo 126, diz assim, abre aspas: fui andando e cismando, tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. Bem, essa parte não é bem a que eu estou falando, é da morte do Escobar. O que acontece? Ele se tranca no escritório e vai pensar, e a noite vai passar rápido. Quando ele pensa que são 2 horas, já é de manhã. Ele olha para o retrato de Escobar que está lá, bem emoldurado. Escobar está em pé, com a mão esquerda no dorso de uma cadeira e a direita no peito, olhando para frente, vago, com um reflexo que dá uma impressão da parte melhor do rosto. Ele descreve. Quando ele olha para Escobar, ele desperta e vê que aquilo só pode ser uma ilusão, uma loucura, e sai. Tira a visão. Logo chega o copeiro trazendo café, ele bebe e se vê a ler os jornais e voltar para os autos, que ele era advogado, lê os autos. Quando ele está no melhor auto, ele ouve um barulho, é domingo, o dia é domingo. Capitu e tia Firmina já tinham ido para a missa e ele ouve passos na escada e gritos, e os empregados da casa vão ver, ele também se assusta e vai ver, é um escravo da casa de Sancha. Esse é o termo que é usado no livro, um escravo da casa de Sancha, vem dizer que Escobar tinha morrido afogado. E Bento logo se veste e vai dar assistência, vai ver. Escobar tinha naquela manhã, na noite anterior, que foi daquele jantar, que ele olha para Sancha e eles têm um contato mais íntimo do que o costumeiro, o mar já está ressacado, batendo forte nas pedras. Isso é falado, né? E Escobar sempre tinha essa mania de nadar com o mar, em qualquer que seja o estado. Ele inclusive, quando o mar estava bravio, isso era desafiador para ele, e ele nadou. Nesse dia, o mar estava e ele morreu afogado. E o Bento Santiago, foi que cuidou de tudo, da questão do enterro e tudo. E é no velório que acontece o grande quê do livro, que é o choro de Capitu. Mas lembre-se que no começo da minha live eu falei que logo quando ele estava no seminário e ele perguntou para o Capitu,
e José falou que ela estava feliz e alegre, talvez namorando, ele ficou enciumado e cheio de si, de raiva. É nesse momento que a semente começou a crescer. Começou a crescer não, é nesse momento que essa semente passou a existir no coração, porque um mal ele nunca vem do nada. Um mal tem sempre um início. E é nesse momento, quando José Dias falou que Capitu, ainda adolescente, que não estava triste, estava feliz e quem sabe até namorando, e o que Bento sentiu ao conjecturar, ao imaginar que isso estivesse acontecendo, foi o suficiente para gerar um núcleo, gerar uma semente que ficou lá. E no velório de Escobar, quando ela olha para ele com aquele olhar de ressaca, com aquele olhar que atrai e que leva para dentro, como que querendo sugar o cadáver, sugar o defunto, o Bento percebe naquele olhar a traição. Ele percebe naquele olhar um zelo diferente. Ele percebe naquele olhar e ele descreve, ela olha para ele com fixidez, mas logo olha em volta e dissimula e se volta para a viúva. Nesse momento ele diz, eu enxuguei minhas lágrimas. Ele não chorou mais, não passou mais a chorar, enxugou as lágrimas e passou a olhar Capitu. Nesse momento é que a história, o Mar de Rosas, digamos assim, começou a ficar tão ressacado e com ondas fortes e com rochas e o barulho delas nas rochas. É nesse momento que a história começa a ir por água abaixo. Bem, e a suspeita começou a corroer o coração de Bentinho. Tem outros fatos, só que não foi logo. E interessante, o casamento de Bento e Capitu foi numa tarde chuvosa de março, 1865. A morte de Escobar foi também em março. E ele foi enterrado em um dia ensolarado de março de 1871. Ou seja, 6 anos. 6 anos depois. E aí a gente pode analisar o casamento, que é a felicidade, se dá em março, e a morte do melhor amigo, que foi cúmplice desse casal a vida toda, e é que a partir dessa morte é que o casamento começa também o seu fim. Mas não foi logo, como eu ouvi falando. Ele morreu em março, então até o final daquele ano o casamento voltou a ter pequenas discussões, mas havia paz, havia amor. Uma espécie de normalidade. Acontece que Ezequiel crescendo e Capitu, quando estão na mesa jantando, ela lança para Bento uma frase. Percebe algo estranho no olhar de Ezequiel? Só 2 pessoas eu vi com esse olhar. Um amigo de papai e o finado Escobar. E ela ainda diz mais, vem cá, Ezequiel, olha aqui, olha para papai. Para, não faz essa careta, menino. Olha, imagine uma criança pedindo para ficar sério e olhando para o outro. É claro que ela fez várias macaquices, né? Criança. Tanto é que ela diz, para, olha sério, para. E aí, eles perceberam, né? Mas o amor de Bentinho era tanto por aquela criança que ele nem percebeu nada. Mas a criança ia crescendo. E aí é que cada vez mais as fisionomias iam se parecendo e chegou um momento
que não se tinha mais como duvidar. Tem um dado que eu não falei, mas vou falar agora, e isso não vai pecar na compreensão, porque tanto faz ir antes como depois, no todo a compreensão se dará. Isso é muito Machado de Assis. Tem um momento em que um capítulo era para vir antes e ele o lançou depois, e ele falou que não ia corrigir porque demora muito e se gasta muito para corrigir as páginas, e vai ser depois. Tem o anterior do anterior, o explicar o explicado. É um livro muito interessante, muito bem construído. E que episódio é esse? Tem um momento que o Bento chama Capitu para ir ao teatro. Ela diz que não está bem do estômago e com dor de cabeça. Quando ela não vai, ele vai. Ela diz que ele vá, que ela não quer que ele não tenha esse prazer. Ele vai. Quando ele vai, ele não fica o final todo da peça de teatro. Ele volta no final do primeiro ato. Quando ele volta, ele encontra Escobar na porta do corredor da casa. Ele estranha aquilo ali. Ora, como é que um amigo vai à casa do outro amigo à noite, sem sua esposa, sem avisar? Isso é o leitor que fica imaginando. Bem, ele encontra Escobar na porta do corredor da casa e ele pergunta. Ele não pergunta. Quem fala logo é o Escobar, que tinha ido lá porque tinha jantado na cidade e que não queria ir para casa, queria logo vir para resolver uma questão de uma demanda judicial de um incidente que aconteceu e que ele, o Bentinho como advogado, ele queria que ele colocasse lá um embargo. Pois bem, e aí ele pergunta, mas Capitu está doente. E aí Escobar diz, está doente? Escobar não estava sabendo desse detalhe. Está doente? E aí o Bento fala, vamos ver como é que ela está. Se ela estiver bem, vamos conversar. Se não, você vai embora. Quando ele vai, Capitu está super bem. Na verdade, ela diz para ele que ela tinha exagerado um pouco. Para que ele fosse, mas ela não queria ir. Muito bem, olha as pulguinhas atrás da orelha da história. O certo é que o que o Escobar tão urgente traria, na verdade o Bentinho falou que isso não serve de nada, isso não paga nem o chá que você vai tomar. Falou isso amigavelmente. E aí o Escobar falou, mas não é tarde para tomar chá? E o Bento fala, mas nós vamos tomar o chá. E tomaram o chá. Então sempre tem umas pistas. Muito bem. Então, voltando lá agora, lá para aquela parte da criança que cada vez mais tinha as feições de Escobar. Começa então que essas pistas na cabeça do Bentinho começa a fazê-lo ficar frio. Começa a fazê-lo não querer a criança. Na verdade, do amor total, ele passa a ter não um ódio, mas uma aversão. Ele até tem intenção de matar a criança. Primeiro ele foi na intenção de matar. Se comprou veneno e ia botar numa xícara para tomar. Antes escreveria uma carta para que a Capitu ficasse com um remorso por ter sido a causadora daquela morte. Depois, era dia de missa, era um domingo. Ele estava no escritório, chega de manhã, chega o Ezequiel, e sempre ruidoso, abraçando, e papai, e chega logo e o abraça nas pernas. Ele está em pé, abraçando nas pernas com as pontas dos pés, como que querendo subir. E ele tem uma ideia escura que turva os olhos. Não é ele que deve morrer. Não é ele que deve morrer. E aí ele tem ímpetos de dar para Ezequiel.
E ele pergunta: Ezequiel, meu filho, já tomou café? Já, papai, eu vou para a missa com a mamãe. Mas tome um pouquinho mais. Quando ele vai dando a xícara com o café envenenado para o Ezequiel, ele não consegue. Ele pega a xícara, coloca no criado mudo ali numa mesinha e o abraça e o beija convulsivamente aquela cabeça. E o Ezequiel também chorando, sem saber aquilo que está acontecendo. Papai, papai. E aí ele diz para a criança: eu não sou o seu pai. Nesse momento, a Capitu vai chegando, vai entrando no escritório. E aí ela indaga: o que está acontecendo? Aí ele diz: isso que você ouviu. Eu ouvi gritos. Aí ele vai dizer que Capitu, talvez para tentar uma reconciliação, ela fingiu não ouvir o que ele falou. E aí ele diz: você não ouviu? Eu ouvi gritos de vocês dois e choros, mas o que se passa? O que está acontecendo? Aí ela mandou Ezequiel esperar lá fora. E aí ele falou em alto e bom som, né? Ele não é meu filho, eu não sou o pai. E aí a Capitu tem toda uma discussão interessantíssima. Capitu se senta e diz: explica-me o que está acontecendo, quem te está botando essas ideias na cabeça, fale-me para que eu me justifique. E ele não tem justificação, o Bento falou que não tem justificação, não tem perdão. E aí, depois de um diálogo muito bem construído, ela se levanta e diz: eu vou para a igreja, eu vou confiar a Deus. E vai à igreja. Quando ela volta, e ele ficou em casa, né, com os pensamentos, e ela está demorando mais do que de costume. Será que foi a casa de mamãe? Falou do acontecido? Aí, não tinha nada acontecido assim. Ela volta e falou que tinha entregado a Deus o seu destino e que ela estava disposta. Ela ouviu de Deus que o casamento e a separação era indispensável. A separação era indispensável e que estava disposta a cumprir tudo que o Bentinho tivesse planejado. Ele disse que ia pensar, mas na verdade já tinha pensado. E aí ele diz: vai ser feito o que eu disser, e quando eu disser, tem uma parte lá que ele usa essa parte mesmo autoritária, quando eu pensar, quando eu... E aconteceu que foi tomada a decisão. Ele levou Capitu e o filho para a Suíça, e ela ficou lá morando, e ele ficou morando no Rio de Janeiro, e o casamento foi embora. Ele continuou sua vida de aparência, de tempos em tempos. Ele ia para a Europa, mas não visitava a Capitu, não ia para lá. Ele ia para a Europa para dar uma justificativa para a sociedade de que ia visitá-la, e quem perguntava ele dizia algumas coisas, mas não ia. Ela mandou muitas cartas pedindo que ele fosse. No começo ele respondia secamente, depois não passou mais a responder. E ele mandava fotos dele para o menino, e ficou assim. Tempos depois, retorna Ezequiel. Ele está em casa, o Bento, quando ele recebe um cartão com o nome Ezequiel a Santiago. E aí ele pergunta para o criado: ele está lá? E aí o criado fala: sim, está. Ele o fez esperar entre 10 a 15 minutos. Mas depois desse tempo ele diz: bem, não é bom esperar tanto. Não é bom fazer ele esperar tanto. Afinal, eu sou o pai e ele deve estar curioso para me conhecer. Quando ele desce as escadas, Ezequiel está de costas, olhando para um busto de um personagem histórico de guerra romano. Olhando para esse busto, Massinissa, um nome assim. E aí quando ele se volta, aí Bentinho, nos seus pensamentos, é o próprio
Escobar saído do túmulo. Bem, aí eles vão jantar, eles servem vinho, eles começam a falar do tempo da infância, o Ezequiel fala daquela ida à escola, em que antes de tudo acontecer, quando estava muito insustentável a permanência dessa criança, ainda quando o Capitu estava no Rio, eles ainda estavam casados, Capitu chamou a atenção do Bento para os olhos de Ezequiel, e Capitu também propõe colocar Ezequiel num internato, em que ele só vinha aos finais de semana. E mesmo nos finais de semana, o Bento procurava se manter não em contradiço. Tal era a versão da criança. E nessa ida, né, o Ezequiel não queria ir para o seminário, teve muita resistência, e depois ele ficou, mas papai vai me levar, só papai vai me levar. E aí foi Bento, numa segunda-feira, foi levando a criança aos puxões. O colégio ficava na Lapa, a casa era no Engenho Novo, segundo a narrativa era próximo, ele foi puxando a criança aos puxões. E quando o Ezequiel retorna, já um estudioso de arqueologia, fazendo faculdade, fazendo universidade, ele lembra. O senhor lembra do primeiro dia da escola? Claro, Bento falando, claro, como não vou me lembrar. Os puxões eram fortes, o senhor não parava. E as perninhas, hein? E as minhas perninhas. Interessante. Aí eles vão jantar. Ele passa 6 meses no Rio de Janeiro visitando as casas. E aí pede um dinheiro para fazer uma viagem que ele tinha combinado com os colegas de faculdade. Uma viagem arqueológica pelo Egito, Grécia e Palestina. E o Bento dá os valores, ele tinha dinheiro, ele era rico, ele dá os valores e ele vai. E lá, antes, num dos pensamentos que o Bento tem, desses pensamentos antagônicos de não querer e querer, e que vou ser pai, já que ele está aqui, vou então ser pai, deveras. Mas tem uma hora que se fala de morte, ele antes uma lepra o levasse. E aí o capítulo que segue não foi uma lepra, mas uma febre tifoide. O Ezequiel volta e pouco tempo depois uma febre tifoide o mata. E ele é enterrado lá na Palestina. Os amigos dele mandam os pertences e uma foto do túmulo do escrito no túmulo, que dizia uma frase do capítulo de Ezequiel do livro bíblico: Tu és perfeito em todos os teus caminhos. E mandaram essa inscrição com as referências bíblicas, mandaram as referências tanto em latim como em grego. O Bento vai consultar a sua Vulgata, uma espécie de enciclopédia, e vê que a tradução para o português está correta, só que faltou um detalhe. O texto todo Tu és perfeito. Tu és perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia da sua criação. Isso aí chama a atenção, desde o dia da sua criação. Então quer dizer, aquele menino era perfeito, era filho de um amor perfeito. Então Capitu, que amava Bento, uma, digamos assim, uma interrogação que fica na história. Capitu amava Bento, o que prova o fato de ela insistir mandando cartas e falando. O Ezequiel vai dizer que ela sempre falou do pai da melhor maneira possível, o melhor homem que ela já conhecera. Não, ela não falou isso não, porque o melhor homem que já conhecera daria margem para outros homens. Não foi a frase assim. Dizia que era um homem bondoso, um pai excelente, um marido maravilhoso. Ela sempre falou muito bem para o Ezequiel, e ele não tem então a visão contraditória, uma visão negativa do pai. Ele não tem essa visão, o que mostra que ela não guardou rancor. O certo é que ele vai consultar a sua Vulgata e completa a citação dizendo:
Tu és perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia da tua criação. E aí ele questiona, bem, quando seria o dia da criação? Mas enfim, quando recebeu essa correspondência da morte do filho, nesse dia ele jantou bem e foi ao teatro. Muito bem, muito bem. É um personagem frio, é um personagem egocêntrico, é um personagem que vê o mundo pela sua ótica, e todas as outras vidas são regidas por ele. Então, o leitor desse romance, o que é cobrado desse romance nos vestibulares? Essa questão da ambiguidade da linguagem, a incerteza que atravessa toda a história. Mas para alguém que lê com mais atenção essa obra marcante, incrível, ela traz outras informações que não é da primeira leitura que você vai perceber. Lamento, mas como uma obra de arte, como um quadro. Esse romance, Dom Casmurro, é considerado também um romance impressionista. O impressionismo buscava captar as imagens a partir do enfoque da luz. Ou seja, um pôr do sol, ele tem vários momentos durante o seu percurso. E o impressionista procurava captar momentos particulares de uma paisagem, de um fenômeno. E esse romance, ele é impressionista pela quantidade de vezes que é usado a palavra olhos. Porque há momentos em que nós temos tudo vem pelos olhos. Capitu, olhos de ressaca. Um diálogo que ele tem com a tia dele, a tia Firmina, os olhos de tia Firmina. Os olhos de Ezequiel. Os olhos de Escobar, que brilharam e iluminaram quando falou da solução para tirá-lo do seminário. Os olhos de Sancha. Os olhos vê. Além de ser um romance impressionista, por que impressionista? Lembra que eu falei do pôr do sol, que tem um percurso no seu movimento, e que em cada percurso há fotografias, há momentos do pôr do sol diferentes um do outro? Porque ele é criado, esse romance é criado de maneira que as percepções do leitor vão sendo mudadas pelas situações. E mesmo sendo um texto em primeira pessoa, narrado pelo personagem principal, e que, portanto, é marcado por uma influência e por uma ideia de convencimento à luz do que esse narrador protagonista quer provar, a culpa de Capitu. Tanto é que no último capítulo ele não se convence, ele é um excelente advogado. Ele é um excelente advogado. No último capítulo, as últimas frases não poderiam ser diferentes. Ele ainda insiste no que aconteceu, no que segundo ele aconteceu. O último parágrafo do capítulo 168 diz assim: bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me e morrendo também. E termina: a terra lhes seja leve, a terra lhes seja leve. Ou seja, que o julgamento desse livro pese levemente contra essas duas vidas, esses dois seres humanos que, segundo ele, cometeram tais graves, tais crimes até, que mereceriam então a morte e a condenação. Então é um romance impressionista e sensorialista, porque ele explora muito o cheiro, ele explora muito o som, ele explora muito a cor, e não é só em um momento em que ele fala da cor e do descor e do colorido e
esfumaçado e do impreciso e da sombra, ou seja, é um romance que como se fosse uma tela. E tem um capítulo em especial, um dos capítulos mais tocantes desse romance, é o Debuxo e o Colorido, é o título, em que ele fala de como ele começou a perceber as feições de Ezequiel se tornando cada vez mais a cópia, sem tirar nem pôr, de Escobar. É o debuxo e o colorido. O debuxo é quando o pintor começa a desenhar e não se sabe bem o que é, mas chega um momento em que as feições começam a ganhar nitidez, é o colorido. Então ele escreve dando essas insinuações à luz dos olhos, os meus olhos, como eu vejo, como eu percebo essas cenas da vida dele e que para ele é a mais séria das descrições, é o mais exato das verdades. Ele usa muito a expressão ir com exatidão, ser exato ao estilo, não faltar à verdade. Só que, quando você lê as palavras que ele utiliza, são palavras que são palavras tão bem colocadas que você percebe bem. Ele diz que é exato, ele diz que é verdade, mas a primeira coisa é um idoso que está narrando e sabe que um idoso tem lapsos de memória. E ele mesmo fala disso. Então é um idoso que está narrando a história, há momentos em que ele diz, eu não vou dizer isso porque eu não estaria sendo justo, porque não me lembro, e por outro lado ele diz que é uma história fidedigna. Ele diz aqui, entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe dei. Ou seja, está falando do passado. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta e, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. E de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Só desse trecho já se sabe que uma coisa não há verdade, não há como se ter fatos aqui, porque é uma memória com algumas recordações doces, portanto subjetivas, e feiticeira. O que é a feitiçaria, o feitiço? É o mágico, é o que não se pode ter como plausível, é algo encantador e, portanto, não é um fato, não é uma verdade. E ainda mais, essa citação, ela é incrível e ela está na página 183. Ele diz assim: lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros e incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia e a que faltou o meu velho ciúme. Cegueira e ciúme. Cegueira e ciúme. O ciúme cega os olhos do enciumado. E isso foi um homem enciumado a vida toda e que destruiu vidas e destruiu a sua própria, mas era rico e enquanto pôde foi ao teatro e comeu bem e não dormia mal. Bem, esse é o livro Dom Casmurro, um livro que eu espero que vocês leiam o mais rapidamente possível para poderem reler também o mais rapidamente possível. Eu li esse livro nesse final de semana que passou, hoje é segunda, eu li no final de semana pela 4ª vez e é um livro magistral, é uma obra-prima, tão tocante essas personagens envolvidas. Agora eu vou fazer uma outra live futuramente sobre a visão de Capitu sobre essa história. O escritor Domício Proença Filho, esse livro não é novo, não é dessa década, eu me lembro que quando eu tinha uns 9 anos, esse livro já estava na estante da minha casa e me chamava a atenção porque
Capitu é um personagem que a gente ouve falar desde muito criança, a gente ouve falar de Capitu. Não é? A gente ouve falar dessa personagem sempre como uma mulher traidora, dissimulada, fingida. E esse livro me chamava, não esse, que esse aqui eu mandei comprar, quer dizer, eu comprei recente, e é a visão de Capitu, é a defesa de Capitu na situação, é a defesa de Capitu para a condenação que ela teve do seu ex-marido. Ela vai na Suíça contar a sua versão dos fatos. É uma leitura super interessante, instigante com certeza. Eu já li alguns capítulos. O Domício Proença Filho faz a partir do livro, ele não cria ficção extra, ele segue o livro original. Ele fez um estudo muito criterioso do livro original, leu várias vezes o livro original, contou com vários críticos da obra de Machado de Assis para fazer esse livro, que é a versão de Capitu dessa história, e sem dúvida nenhuma é uma história que vai encantar, porque uma coisa é verdade, aquela mulher não foi, como aqui eu já li, ela diz que tudo aquilo foi a visão do ex-marido dela, possessivo, egocêntrico e que não amava ninguém senão a ele mesmo. Ou seja, a visão de um cego ciumento. Então, muito obrigado por quem assistiu, quem esteve aí até agora. E eu vou deixar essa live aí pra gente ouvir e ouvir de novo, porque esse livro, Dom Casmurro, é um livro... É o livro da literatura em língua portuguesa desse tempo, do realismo. Todos os livros são marcantes de sua época, mas esse livro, dentro do realismo, dentro desses temas que envolvem casamento, envolvem amor, envolvem sentimento de posse, ilusão, obsessão, ciúme, é um livro que, sem dúvida, para nós estudiosos da língua portuguesa e da literatura, é um livro indispensável. Então, meu muito obrigado a vocês por estarem aí, e a gente se encontra aí depois, tá bom?